Imagine acordar amanhã e ver que seu país caiu, seu governo desapareceu, a sua cultura foi destruída, sua cidade já não existe mais. Tudo virou ruínas. A única coisa que restou pertence a um exército inimigo. Acho que a maioria das pessoas perderiam a esperança, acharia que Deus não existe ou que talvez ele tenha te largado de mão. Mas foi exatamente nesse cenário que saiu um dos livros mais impressionantes da Bíblia. Um livro que atravessou os séculos está aqui hoje para nos dizer um pouco mais sobre reis, sobre impérios, sobre luta, sobre o anticristo, sobre arrebatamento. Um livro que fala sobre reis, impérios, nações, tribulação, a grande tribulação e sobre o anticristo. E principalmente de um Deus que continua governando quando tudo, aparentemente tudo, está perdido. E um detalhe que poucos percebem quando leem o livro de Daniel é que o livro de Daniel não se passa quando Israel está vencendo a batalha, não. O livro de Daniel se passa quando Israel está perdendo, quando parece que tudo está acabado. E talvez por isso a sua mensagem ela seja extremamente importante para os dias atuais. Porque a pergunta que o livro de Daniel responde, ela não se trata apenas sobre o futuro, mas sim sobre quando na nossa vida um caos acontece, tudo está aparentemente destruído. Quem será que realmente governa a nossa vida? Quem realmente está no controle? Então você vai ficar até o final desse vídeo e vai descobrir comigo por que Jesus amava tanto um título dele que é descoberto aqui no livro de Daniel. E por que uma visão recebida há mais de 2.500 anos atrás continua sendo tema de debates até hoje. Mas para! Se você ama a Bíblia, se você ama a Deus, se você ama aprender um pouco mais sobre os mistérios do universo e tudo que tem a ver com religião, você vai clicar no curtir aqui embaixo, você vai comentar, vai compartilhar esse vídeo, porque isso nos ajuda a alcançar um número maior de pessoas e nos ajuda a saber que você está gostando desse vídeo. Então, compartilha isso aqui. Agora se acomode aí onde você está, pega uma pipoca, pega uma balinha, pega alguma coisa e presta muita atenção, traz a sua Bíblia também. Você está com Danilo Chimenez, um estudante de teologia, e hoje vamos aprender sobre o livro de Daniel. Vem comigo! A jornada hoje começa em uma terra estrangeira. Curiosamente, apesar de Daniel ser um dos personagens mais conhecidos da Bíblia Sagrada no Antigo Testamento, sabemos muito pouco sobre a sua vida, a sua história não está totalmente detalhada, a sua biografia não está totalmente detalhada na Bíblia Sagrada. Quase nada sabemos sobre a sua infância, sobre a sua família, sobre seus sonhos, planos, sobre o que ele almejava dentro do seu coração. O que sabemos é que ele foi levado cativo no momento do exílio da Babilônia, mais ou menos ali por 605 a.C. Um jovem arrancado da sua época, privado de sua vida, privado de sua nação, agora vivendo em uma terra estrangeira, no que seria a maior potência mundial daquela época, a Babilônia. Seu nome já vai revelar a sua identidade, a palavra Daniel. O nome Daniel quer dizer Deus é juiz. E talvez isso não fosse apenas o nome, mas sim a declaração da fé de Daniel. Porque mesmo em um ambiente estrangeiro, pagão, onde existiam vários deuses que pareciam estar vencendo sobre o time de Israel, sobre o rei de Israel, sobre o Deus de Israel, Daniel ainda acreditava piamente que o único Deus verdadeiro, o Deus que guiou seu povo até lá, ele ainda continuava sendo soberano. E aí surge algo muito interessante, porque ainda há dúvidas, ainda há debate sobre a autoria do livro de Daniel. Alguns vão relatar vão supor que a autoria veio bem a posteriori. Mas o texto vai apresentar Daniel como autor de várias seções desse livro, portanto temos vários pontos positivos para afirmar que Daniel é o autor do seu próprio livro de Daniel. Narrativas em primeira pessoa, experiências pessoais, orações, convicções, visões como alguém que estava registrando o que ele mesmo viveu. Independente de qualquer discussão acadêmica, a palavra central permanece intacta. Deus governa sobre todas as coisas, Deus é juiz e Deus é a palavra final de tudo. O detalhe que muitos não perceberam. Quando pensamos no livro de Daniel, talvez a passagem que passa pela nossa cabeça é a cova dos leões, a fornalha ardente, o rei Nabucodonosor. Mas existe algo que muita gente não percebeu. Quando olhamos para o livro de Daniel, o autor principal, a pessoa principal, o personagem principal não é Daniel, é Deus. Toda a narrativa de Daniel é construída para mostrar apenas uma grande realidade: a soberania de Deus. Observe comigo um ponto. Jerusalém destruído, o povo exilado, o templo completamente destruído. Governantes pagãos estavam dominando o povo. Se alguém olhasse para essa situação, poderia concluir agora que Deus estivesse perdido, mas Daniel não declara isso. Ele nos mostra exatamente o contrário. Os reis podem até mudar.
Impérios surgem, nações crescem, civilizações desaparecem, mas o nosso Deus continua no trono dele, imponente. E é por isso que o rei Nabucodonosor acaba reconhecendo a soberania divina, é por isso que os reis têm que declarar, é por isso que Deus nunca é derrubado do seu trono. Reis poderosos são humilhados. A história nunca sai das mãos do verdadeiro Deus. E aqui temos uma verdade que atravessa vários séculos. Não é porque Deus trabalha no silêncio que ele não está trabalhando. O silêncio de Deus também é uma atitude dele. Não é porque ele se cala que ele está ausente. E o que acontece com Daniel e o futuro da humanidade? Agora chegamos na parte que torna o livro de Daniel tão fascinante para a nossa história. O livro não fala apenas sobre o presente, ele aponta para o futuro. E aqui surge uma pergunta extraordinária. Por que Jesus citou o livro de Daniel? A resposta é impressionante, porque o livro de Daniel fala sobre um período de angústia sem precedentes. Daniel 12 vai nos apresentar um tempo de tribulação que nunca antes foi visto, tão intenso que torna isso um marco profético. Séculos depois, Jesus retomaria essa linguagem. Em Mateus 24, ligando esse período ao chamado abominável da desolação. Mas o que isso significa? Calma, pai, calma. Porque essa é uma das peças mais intrigantes desse quebra-cabeça tão complexo. E para entendê-la, precisamos falar de alguém que Daniel descreveu muito antes de seu surgimento. Uma figura que tenta ocupar o lugar de Deus, se exalta acima de tudo, engana multidões e até domina por um período. A tradição escatológica cristã atribui todos esses pontos, essas variáveis, ao chamado anticristo. Daniel se torna então uma das bases principais para compreender o que vai acontecer nos finais dos tempos. Mas existe algo muito mais importante do que isso. Daniel não vem falar apenas sobre o anticristo, mas ele vem com a mensagem principal de quem vem vencer o anticristo. Uma revelação que muda tudo. E aqui vamos chegar num ponto mais poderoso. Daniel não termina falando sobre a vitória do mal. Daniel termina falando sobre a vitória de Deus. Os impérios caem, os tiranos desaparecem, os perseguidores eles vão ser derrotados, mas o reino de Deus ele permanece para sempre. Por isso o livro inteiro de Daniel vai combater uma mentira que continua viva até hoje no nosso meio. A mentira de que o mal está vencendo. Daniel ele olha para o caos e vai responder: não. Deus continua governando, mesmo quando você não entende, mesmo quando você não vê, mesmo quando tudo parece perdido. Então vai aparecer o mistério do Filho do Homem. E nesse mistério chegamos no texto que parece ser o mais extraordinário do livro. Daniel capítulo 7. Daniel vai ver algo vindo com nuvens do céu. Alguém descrito como um semelhante ao Filho do Homem. E aqui está o detalhe mais impressionante de tudo isso. Séculos depois, Jesus escolheria exatamente esse título para falar sobre si próprio. Não era por acaso. Quando Jesus se chamava de Filho do Homem, ele apontava para Daniel 7. Encontramos então nele alguém totalmente, plenamente identificado com a humanidade, mas que ao mesmo tempo recebe autoridade, glória e domínio eterno. Uma figura humana, mas também revestida de atributos divinos. É impossível não perceber a conexão. Daniel estava apontando para Cristo e Cristo aponta para Daniel. O rei que sofreria, o rei que seria rejeitado, mas também o rei que voltaria em glória. Então, diante de tudo isso, o que Daniel vai nos ensinar? Talvez você esteja vivendo num momento parecido com o de Daniel. Talvez possa até não existir uma Babilônia ao seu redor. Mas existe uma crise, uma dor, uma angústia, uma incerteza, um medo sobre o seu futuro. É exatamente aí que o livro de Daniel vai falar comigo e com você. Ele nos lembra que o nosso Deus nunca perdeu o controle da história. Nunca perdeu e nunca perderá. A fidelidade de Daniel não nasceu porque tudo parecia bem, porque tudo estava tranquilo. Nasceu por conta de sua confiança de quem Deus era e de quem ele era em Deus. Mesmo quando ele não sabia o que Deus estava fazendo. E talvez essa seja a grande lição desse livro de Daniel. A fé verdadeira ela não depende das circunstâncias, mas ela depende totalmente de quem as criou. Aquele que governa toda e qualquer circunstância na nossa vida. Daniel ele começa a história como um exilado, mas ele finaliza a história aprendendo sobre a soberania divina, sendo uma grande testemunha. Os impérios que pareciam eternos, eles caem. Babilônia não aguenta e cai, a Pérsia não aguenta e é derrotada. Outros reinos vieram e tentaram ocupar esse lugar, mas o Deus de Daniel, ele nunca mudou e ele nunca foi vencido. Continua reinando no seu trono nos céus.
E a pergunta que fica é: em quem você tem colocado a sua confiança? Nos impérios desse mundo? Nas circunstâncias que te rodeiam? Ou em um reino celeste que nunca terá fim? Porque Daniel nos lembra de algo que nada pode apagar, que nunca devemos esquecer. Os reinos dos homens passam, mas o reino de Deus permanece para sempre. E talvez é exatamente isso que a geração de hoje, eu e você, precisamos escutar através da vida de Daniel. Se esse estudo te ajudou a compreender um pouco mais a fundo a história do livro de Daniel e a mensagem por trás, você vai deixar aqui nos comentários. Deus é soberano. Vamos ver pelos comentários quantas pessoas chegaram aqui até o final. Também compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que está passando por um momento difícil, pois a história, o livro de Daniel, vai ajudar justamente nessas circunstâncias. Se inscreve aqui no canal, porque se você gostou desse vídeo, o próximo vai abrir um triplex na sua cabeça. Fiquem com Deus e até a próxima!